Olha, torcedor São Paulino, segura a emoção porque o que tá rolando nos bastidores do nosso tricolor é digno de novela mexicana. E das boas. O nome do Hernan Crespo apareceu no bid, foi registrado, bonitinho, tá tudo certo, pelo menos no papel. Só que tem um problema que ninguém consegue ignorar. A rescisão com Zubeldia ainda não rolou. E aí a gente se pergunta, que bagunça é essa, São Paulo? É planejamento isso? A diretoria correu para registrar o Crespo, como quem corre com a toalha quando esquece o fogão ligado. Foi no desespero, para garantir que o novo comandante já estivesse apto legalmente. Mas, gente, o básico não foi feito, o contrato do técnico anterior segue ativo. Isso não deveria ser prioridade. O nome do Zubeldia ainda está no sistema da CBF. E isso pode virar um baita de um problemão se alguém resolver implicar com essa pressa mal explicada. Não estamos aqui falando de qualquer técnico. Estamos falando do cara que fez história recente no clube. Crespo é um nome que mexe com o coração do torcedor. Fez a gente sonhar em 2021, mesmo com limitações. Só que o retorno dele está sendo feito de qualquer jeito. Não é assim que se recebe alguém importante. A casa devia estar limpa antes da chegada. E não com os móveis empilhados num canto. A verdade é que o São Paulo parece um time que está sempre improvisando. É como se cada decisão fosse tomada no grito, no calor da emoção, sem pensar nas consequências. E isso é perigoso demais, ainda mais num ano em que a gente precisa de estabilidade. Já perdemos tempo demais com incertezas, com vai e volta de técnico, com elenco perdido em campo. A chegada do Crespo tinha que ser motivo de festa. Mas, do jeito que foi feito, parece que estão empurrando ele porta dentro. Como se fosse obrigação, como se o problema fosse só botar o nome dele na CBF. E não é. A rescisão com o Zubeldia tem que ser resolvida, cara. Porque isso pode dar brecha para reclamação, processo, confusão jurídica. E aí a gente sabe como funciona. O São Paulo sempre vira vitrine quando é para tomar pancada. O pior de tudo é que a torcida fica no escuro. Ninguém da diretoria aparece para explicar. Ninguém dá a cara. A gente só vê o nome no bid e descobre depois, pela imprensa, que a rescisão anterior nem foi feita. É isso mesmo. A comunicação tá falhando de novo. Tá faltando respeito com quem ama esse clube, com quem sofre por essa camisa todo jogo. Imagina se o Zubeldia resolve ir na justiça. Imagina se a CBF entende que o São Paulo tá com 2 técnicos registrados. A gente entra numa enrascada que poderia ser evitada com um mínimo de planejamento. Era só resolver a saída do argentino primeiro. Era só seguir a lógica. Mas, não. A gente teve que correr, como sempre, sem olhar para trás. E a pergunta que não quer calar, por que essa pressa toda? O São Paulo não joga amanhã. Não precisava ser assim. Crespo poderia muito bem esperar o contrato do antecessor ser encerrado. Isso daria até mais peso para a chegada dele. Um ciclo se fecha, outro começa. Bonito, como tem que ser. Mas preferiram jogar tudo no ventilador e ver o que acontece. Esse tipo de decisão mancha o retorno do técnico. Porque a gente acaba discutindo mais a bagunça do que o futebol. Crespo tá chegando com trabalho para fazer, mas o foco virou o processo burocrático. E isso é injusto com ele. É injusto com a torcida. E é injusto com o próprio Zubeldia, que pode ter sido demitido, mas merece um desfecho digno. A gente não quer ser aquele torcedor chato, que reclama de tudo. Mas como é que fica calado? O São Paulo tem histórico de decisões apressadas que custam caro depois. E a gente já viu isso se repetir tantas vezes que não dá mais para fingir que tá tudo bem. Crespo pode ser o técnico ideal, mas não é assim que se reconstrói um projeto. Aliás, falando em projeto, qual é mesmo o plano da diretoria? Porque uma hora é Zubeldia, outra hora é Crespo, e daqui a pouco vai aparecer mais um. O torcedor precisa confiar no rumo. Precisa ver clareza nas ações. Só que o que a gente vê é improviso atrás de improviso. E isso mina qualquer esperança. E mais, esse tipo de ação revela muito sobre os bastidores. Mostra que a diretoria, talvez, esteja agindo na base do desespero. Tomando decisão para agradar a torcida, para acalmar pressão. Mas, no fim, só alimenta mais dúvidas. Crespo volta num momento delicado. E precisa de tranquilidade para trabalhar. Será que vai ter? O elenco já vem sendo alvo de críticas. A torcida já está impaciente. E agora ainda temos uma troca mal costurada de comando. Isso afeta o ambiente. Isso tira o foco dos jogadores. E o que era para ser um recomeço,
já começa torto. Crespo tem a missão de arrumar a casa. Mas a diretoria nem varreu o chão antes da chegada dele. E aí a gente pensa, se fosse outro clube, isso seria manchete negativa em todo lugar. E talvez com razão. Porque é absurdo um clube do tamanho do São Paulo não conseguir organizar uma troca de técnico com calma. Com responsabilidade. Com clareza. Não é pedir muito. É o básico. A torcida esperava um anúncio limpo. Esperava ver o Crespo posando com a camisa, falando com a imprensa, sem ruído. Mas não. O que temos é mistério, é bagunça, é falta de respeito com quem vive o clube. De novo. Sabe, é frustrante. Porque a gente quer confiar. A gente quer acreditar que agora vai. Que o Crespo é a peça certa. Mas fica difícil acreditar quando a diretoria parece perdida. Quando as ações demonstram amadorismo. Quando tudo é feito no susto. E Crespo não merece isso. Ele merece chegar num São Paulo preparado. Ele merece ter controle, ter apoio, ter respaldo. Mas, pelo visto, vai precisar arrumar o clube dentro e fora de campo. Porque se depender da diretoria, nem o nome no bid está 100% resolvido. E se amanhã tiver confusão? E se algum clube ou dirigente resolver contestar essa inscrição precoce? A gente está pronto para lidar com isso? Porque parece que ninguém pensou nesse risco. É como se estivessem jogando com a sorte. Como sempre. O torcedor cansou de ser paciente. Cansou de esperar por soluções que nunca chegam. A gente vibra com contratação, mas também cobra responsabilidade. E, nesse caso, tá faltando muito disso. Crespo chegou, mas o São Paulo continua no improviso. Não é só o nome no bid que importa. É o que tá por trás disso. É a forma como o clube age. É a imagem que passa. É o respeito com a própria história. E isso, infelizmente, ficou em segundo plano nessa transição. A gente torce para que tudo se acerte. Torce para que o Crespo consiga trabalhar. Para que a diretoria pare de agir na pressa e comece a planejar de verdade. Mas, enquanto isso não acontecer, vamos seguir cobrando. Porque o São Paulo é gigante demais para ser tratado assim. E torcedor que ama, cobra. Não aceita bagunça. Não engole erro. Não fecha os olhos. Crespo é bem-vindo, sim. Mas o clube tem que honrar sua chegada. Do jeito certo. Do jeito São Paulo. Antes de seguir para a próxima notícia, nos ajude se inscrevendo no canal e deixando o like para ficar por dentro de todas as novidades do nosso São Paulo. Agora vamos para a notícia. Se tem algo que o torcedor do São Paulo FC jamais imaginaria ver, era um jogador símbolo das conquistas recentes do arquirrival Palmeiras vestindo o manto sagrado do tricolor. Mas o futebol, meus amigos, é surpreendente, imprevisível e cheio de reviravoltas que fazem a nossa paixão crescer ainda mais. E quando um craque como Mike, lateral multicampeão e com DNA vencedor, é confirmado no São Paulo, pelas palavras do próprio técnico Abel Ferreira, a notícia explode como uma bomba nos bastidores do futebol brasileiro, e a torcida do Morumbi já começa a sonhar alto com as possibilidades que esse reforço pode trazer. Abel Ferreira, técnico vitorioso do Palmeiras, deu declarações surpreendentes após o último jogo do Verdão, quando foi perguntado sobre a ausência de Mike nos últimos treinamentos e partidas. Sem rodeios, o treinador português afirmou: Mike já tem um novo destino. Vai vestir a camisa do São Paulo. É um grande profissional e desejo sucesso a ele, mesmo que seja no rival. A fala, direta e objetiva, confirmou o que até então era apenas um rumor nos bastidores. O São Paulo FC conseguiu arrancar um dos jogadores mais consistentes do elenco palmeirense para reforçar o time comandado por Hernan Crespo. A chegada de Mike ao tricolor representa mais do que um reforço técnico. Ela simboliza uma mudança de postura da diretoria são paulina, que agora mira em jogadores com mentalidade vencedora, acostumados com títulos e pressão. Mike tem no currículo Libertadores, Brasileirão, Copa do Brasil e Paulistão. Sua experiência, liderança e versatilidade serão fundamentais para o novo projeto de Crespo, que busca montar uma equipe mais sólida e competitiva em 2025. Para o torcedor são paulino, ver um nome como o de Mike ser anunciado é motivo de euforia. Principalmente depois de temporadas em que o time oscilou entre momentos de brilho e decepções profundas. Com o elenco precisando de nomes confiáveis para dar sustentação ao esquema tático ofensivo de Crespo, Mike se encaixa como uma luva. Ele é veloz, marca bem, sabe apoiar o ataque e tem leitura de jogo que poucos laterais no Brasil possuem atualmente. A diretoria do São Paulo, capitaneada por Júlio Casares, vinha há meses tentando reforçar as laterais, um setor que carecia de regularidade e opções de qualidade.
Quando surgiu a possibilidade de contar com Mike, o clube não hesitou. Apesar de ser um jogador identificado com o Palmeiras, o lateral sempre manteve uma postura profissional e, ao perceber que seu ciclo no Verdão estava se encerrando, viu com bons olhos o projeto apresentado por Crespo e sua comissão. Nos bastidores do CT da Barra Funda, a movimentação foi intensa nos últimos dias. Mike realizou exames médicos em sigilo absoluto, e os departamentos jurídico e de comunicação trabalharam em conjunto para manter tudo fora do radar até a confirmação oficial. A entrevista de Abel, no entanto, antecipou o anúncio e acabou forçando o São Paulo a acelerar o processo de divulgação. Em entrevista coletiva nesta manhã, Júlio Casares confirmou que a negociação com Mike foi fechada e que o jogador assinará por 3 temporadas com o tricolor. Estamos trazendo um jogador de altíssimo nível, experiente, vencedor e que vem para somar. Hernan Crespo participou ativamente das conversas e vê em Mike uma peça-chave para a nova estrutura do time, disse o presidente. A notícia caiu como uma bomba nas redes sociais, e o nome de Mike rapidamente figurou entre os assuntos mais comentados do país. Torcedores do São Paulo celebraram a chegada do lateral com postagens entusiasmadas, memes e declarações de confiança em uma temporada de conquistas. Enquanto isso, parte da torcida do Palmeiras demonstrou surpresa e até indignação com a saída do jogador para um dos maiores rivais. Mike, em suas primeiras palavras como jogador do São Paulo, foi respeitoso com o antigo clube, mas já falou como quem respira o ar do Morumbi. Sou grato ao Palmeiras pelos anos que vivi lá, mas agora meu foco é total no São Paulo. O projeto apresentado me encantou, e quero ajudar esse clube gigante a voltar a vencer títulos importantes. Estou motivado e pronto para dar meu melhor em campo, declarou o jogador. Hernan Crespo, que retornou ao comando técnico do São Paulo com o desafio de reconstruir uma equipe competitiva, comemorou a chegada do reforço. Segundo o treinador argentino, Mike tem tudo para ser um dos líderes do elenco, não apenas tecnicamente, mas também no vestiário. Ele tem mentalidade de campeão. Isso contagia o grupo. É disso que precisamos, afirmou Crespo. Com a confirmação do lateral, o São Paulo agora se prepara para uma reformulação ainda mais ampla. A ideia da diretoria é montar um time que una juventude e experiência, com jogadores que já conhecem o caminho das conquistas. Mike, nesse sentido, se torna um símbolo desse novo ciclo, alguém que já levantou taças importantes e que agora chega para transmitir essa mentalidade a um elenco ainda em construção. A torcida, claro, já começa a projetar como será o time com Mike em campo. Muitos acreditam que ele será titular absoluto na lateral direita, mas também há quem defenda que ele pode atuar como ala em um esquema com 3 zagueiros, como Crespo gosta de montar. Seja qual for a função, o certo é que o São Paulo ganha muito com essa contratação. No vestiário, a recepção ao novo companheiro foi calorosa. Vários jogadores já conheciam Mike de enfrentamentos anteriores ou convocações de base, e destacaram o quanto ele será importante no dia a dia. Luciano, por exemplo, postou uma foto com um novo reforço e escreveu: "Agora é tricolor. Bem-vindo, irmão." Outro que comemorou a chegada foi Caleri. O argentino, sempre engajado com as movimentações do clube, afirmou que quanto mais guerreiros com sangue nos olhos, melhor. Vamos brigar por tudo esse ano. Essas declarações mostram que Mike chega com moral e respaldo dentro do grupo. O que poucos sabem é que a negociação envolveu também uma sinalização futura de trocas entre os clubes. Apesar da rivalidade, São Paulo e Palmeiras vêm adotando posturas mais diplomáticas nos bastidores da Federação Paulista e da CBF, e essa transação pode abrir portas para outras conversas em médio prazo, inclusive em categorias de base. A contratação de Mike marca também um momento simbólico para a torcida são paulina. O clube mostra força nos bastidores, capacidade de investimento e inteligência na hora de mapear oportunidades. Muitos analistas esportivos já destacam essa chegada como uma das mais impactantes do mercado brasileiro até agora. Enquanto isso, o Morumbi já se prepara para a apresentação oficial do novo reforço. O clube pretende organizar um evento para receber Mike diante da torcida, com faixas, telão e até um mini desfile com um novo uniforme. A ideia é aproximar o torcedor e mostrar que o clube está realmente iniciando uma nova era. Essa nova era é marcada por ambição. O São Paulo quer voltar a ser protagonista no cenário nacional e internacional. E isso exige não apenas bons jogadores, mas mentalidade, estrutura e um elenco comprometido. Mike, com sua trajetória, representa exatamente isso: compromisso e qualidade. Abel Ferreira, ao confirmar a saída, foi elegante. Mas a verdade é que o treinador palmeirense perdeu uma de suas peças mais confiáveis. E ver esse jogador reforçando o rival certamente incomoda. No entanto, no futebol,
quem se antecipa e se movimenta rápido, leva vantagem, e foi isso que o São Paulo fez. Júlio Casares também deixou claro que a chegada de Mike não é o fim do ciclo de contratações. Outros nomes estão sendo analisados, e há conversas com representantes de jogadores internacionais que podem desembarcar no Morumbi nos próximos meses. O tricolor quer mais, e essa ambição contagia a torcida. No centro de treinamento, os preparadores físicos já planejam a integração de Mike ao grupo. Ele estava treinando normalmente no Palmeiras, então não deve demorar para ganhar ritmo com a camisa do São Paulo. A expectativa é que ele esteja disponível já nas primeiras partidas do segundo semestre. A comissão técnica também vê em Mike uma peça fundamental para trabalhar os jovens laterais da base. Sua experiência pode ser um diferencial na formação de novos talentos, especialmente num clube que sempre revelou grandes jogadores para a posição, como Cicinho, Cafu e Militão. No aspecto tático, Hernan Crespo deve utilizá-lo como um dos pilares para a transição rápida da defesa ao ataque. Mike tem qualidade no passe, bom posicionamento e capacidade de recomposição, o que facilita variações durante a partida, uma marca registrada do treinador argentino. Nas arquibancadas, a empolgação é visível. Muitos torcedores já mandaram confeccionar camisas com o nome do novo reforço. Em grupos de WhatsApp e redes sociais, a expectativa é que o São Paulo finalmente consiga montar um time capaz de brigar em alto nível em todas as competições. Para Mike, essa mudança de clube será um divisor de águas. Ele sabe que chegar ao São Paulo vindo do maior rival é um desafio, mas também uma chance de escrever uma nova história. E tudo indica que essa história tem tudo para ser vitoriosa, com o apoio da torcida, de um técnico ousado e de um clube que voltou a sonhar grande. O mercado está agitado, mas o São Paulo largou na frente. Enquanto muitos clubes ainda se movimentam nos bastidores, o tricolor já deu um golpe certeiro. Mike é do São Paulo, e o torcedor pode comemorar. Um craque de verdade acaba de desembarcar no Morumbi. Que venham os títulos! Apresentamos as últimas notícias do São Paulo. Inscreva-se no nosso canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de deixar sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Até o próximo vídeo.